E aí vocês me perguntam assim, como essa galera que eu nem conheci, que nem sei quem são, pode exercer de alguma forma, alguma força em cima de mim hoje, aonde eu estou hoje, no meu lugar hoje? Como que isso acontece? Por que isso acontece? Quando vocês vêm aqui para a constelação, às vezes a gente faz um exercício e aí você percebe que você está com um sentimento adotado de alguma pessoa. Por que isso acontece? Vocês conseguem entender como que é que funciona isso? A força da ancestralidade é muito forte. É muito forte. E ela está presente através do seu sangue, do seu DNA. Então, é algo que vai além da nossa consciência, da nossa cabeça e daquilo que a gente conhece, que é matemático, que é lógico. É algo além. E eu quero contar uma história para vocês, que é a história do meu TCC de moda. Porque depois de anos, eu fui descobrir que eu fiz uma constelação sistêmica com o meu TCC de moda. E eu queria compartilhar essa história com vocês. Eu sou filha de um pai japonês e de uma mãe italiana. E graças a esse encontro, eu nasci. Quando os meus pais me tiveram, eu não tive o privilégio de conhecer nenhum dos meus avós. Nem o meu avô do lado de pai e nem meu avô do lado de mãe. Eu só conheço as minhas abuelas, as minhas avós. Os meus avós eu não conheci porque eles já tinham morrido. E o avô específico do lado do meu pai, né, ele morreu 20 anos antes de eu nascer. Então, assim, era muito distante, né? Eu mal conhecia ele. E a história de vida do meu pai é uma história muito típica de imigrantes japoneses, né? A minha avó e meu avô, eles casaram num casamento arranjado, eles se mudaram para o Brasil numa fazenda no interior de São Paulo, em Birigui, moraram lá por muito tempo, perderam a fazenda quando meu pai tinha 12 anos, e quando eles perderam a fazenda, toda a família, de 11 filhos, vieram para o interior de São Paulo, mais para cá, Piracicaba, São Pedro e tudo mais. E o que eles fizeram? Eles meio que selecionaram os filhos meio que por idade e foram colocando na casa de tios, porque não tinha como acolher todo mundo numa casa só, depois de terem perdido a fazenda, certo? E o meu pai, ele guardava uma dor muito grande em relação a essa ruptura aí, né? A essa ruptura mesmo, né? De ter ficado com os tios e não ter ficado com os pais, porque ele já estava numa idade maior e a galerinha dos 12, 13 anos ficou na casa de um tio lá, X, em São Pedro. E meu pai sempre me falou com muita dor do meu avô. E eu conhecia o meu avô pelo que meu pai me contava, certo? Então, assim, eu posso dizer que eu conheci o meu avô através dos olhos do meu pai. Só que aí, quando eu virei consteladora, eu fui pesquisar sobre a minha vida. Fui pesquisar um pouco sobre a minha história. E foi conversar com os meus tios, com os irmãos do meu pai, né? São mais 10 tios, são 11 filhos, então tinha 10 tios aí para eu perguntar do meu avô sobre quem era meu avô, né? Quem era esse homem que deu origem ao meu pai, que eu sou tão grata. E aí cada um falava um pouco, e era muito louco, porque cada filho tem uma visão do pai. E aí eu ia escutando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, ia falando, nossa, que estranho, né? Minha tia fala isso, meu outro tio fala isso, e ia escutando até chegar na minha tia caçula, que por mais que ela tenha ficado pouco tempo com o pai dela, porque quando meu avô morreu ela tinha 14 anos, foi a que mais recebeu do meu avô. Porque teve mais tempo com o meu avô, foi a minha tia. Olha que curioso. Ela perdeu meu avô com 14 anos, meu pai já era bem mais velho quando o pai dele morreu, mas a minha tia passou mais tempo com o meu avô. E aí eu fui entender o meu avô quando eu conversei com essa minha tia caçula. E ela me contou que o meu avô, ele gostava de escrever poemas, e ele escrevia poemas para um jornal lá de Birigui, um jornal nipo de Birigui, e ele era um ator de dança kabuki.
Olha só que incrível. O meu avô, ele fazia teatro e ele era um ator de kabuki. E eu não sabia disso, meu pai nunca tinha me contado e tudo mais, e eu fui descobrir isso há uns 3 anos atrás só. Quando a minha tia me contou isso, eu comecei a chorar, porque olha só, quando eu fiz faculdade de moda, o meu TCC, aqui, ele foi inspirado em teatro kabuki e buraco. Então, tudo o que eu usei de referência para o meu TCC de moda, lá na minha formação, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Esse aqui é meu livro do TCC. Foi inspirado no teatro kabuki e buraco. Então, eu fiz uma super pesquisa sobre isso. Cheguei a fazer aula de kabuki na USP para aprender os movimentos e tudo mais. E me inspirei num filme chamado Dolls, do Takeshi Kitano, que eu não sei se vocês conhecem, que fala muito do teatro kabuki. Tem umas fotos aqui, deixa eu pegar para vocês verem. Do Dolls. Ó. E eu me inspirei nessa história para contar a minha história do TCC. E quando eu fiz meu TCC, que foi inspirado nisso, eu escrevi um texto. Eu vou ler o texto para vocês perceberem o quão forte essa ancestralidade estava lá atrás em mim. Eu, Cristina, de 23 anos, que não conhecia o meu avô, mas, de alguma forma, essa ancestralidade estava pedindo para ser vista e ser incluída no sistema, de alguma forma. E a minha maneira de incluir e honrar o meu avô foi fazendo o meu TCC de moda, inspirado naquilo que ele mais gostava, mesmo sem conhecer ele e sem ter essa informação.